Amém, minha querida. A paz do Senhor, meus amados irmãos, ouvintes do programa Tarde da Bênção, programa aí FM Sem Fronteira, programa Tarde da Bênção. A paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos. Tô- Amém, amém. Sim, minha irmã. Eu estou aqui com a palavra de Deus, trazer uma palavra a nível de consolação para os amados irmãos. Estou aqui com a palavra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e o versículo que diz, no capítulo número 27, versículo 23, que diz: E agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus de quem eu sirvo e a quem sirvo, dizendo: Não temais, Paulo, importa que compareçais perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Amados, quando nós adentramos na vida dos abnegados servos do Senhor, que iniciou a pregação do Evangelho, logo a ressurreição e a ascensão de Cristo, ali então se inicia a ministração do Evangelho, primeiramente através dos apóstolos, discípulos. Temos ali a situação do nosso irmão Diácono Estevão, que estava cheio do Espírito Santo, e ali o nosso amado irmão Estevão, ele é usado por Deus ali quando Saulo estava permitindo, dando ordem para que matassem a vida de Estevão. Nós sabemos que quando nós começamos a nos aprofundarmos, a meditarmos na vida desses homens de Deus, nós observamos que a vida deles não foi fácil. O apóstolo Pedro, da mesma forma, estava preso ali por Herodes, já com a sentença de morte declarada. O nosso irmão apóstolo Tiago já tinha sido morto, e o próximo era Pedro. Uma tentativa do Império Romano de sufocar a ascensão e pregação do Evangelho. E ali tudo dentro do controle do Deus Todo-Poderoso. Ainda não era chegado a hora do apóstolo Pedro, e Deus envia um anjo, e ali nós sabemos, no livro de Atos dos Apóstolos, que o anjo foi até ali a cela onde estava Pedro, tocou ao lado de Pedro e pediu que Pedro cingisse e calçasse suas sandálias, e ali foi se abrindo as portas de forma milagrosa, e Pedro foi posto para fora da prisão. Pedro então vai em direção à casa dos irmãos que estavam orando. Os irmãos estavam orando ali com o joelho, rosto em terra, quando o apóstolo Pedro chega. Da mesma forma, o nosso irmão já convertido ao Evangelho, o irmão Paulo, ali na situação, quando ele estava com o rei Agripa e ele apelou para César, Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano, que o Evangelho fosse diretamente no coração do Império Romano. Ali César precisava ouvir o testemunho do Evangelho, porque ele não iria comparecer diante de Deus como inocente, como um homem ignorante. E assim Paulo, pela vontade divina, apela para César, sendo que ele já estava recebendo ali um livramento, mas ele, porém, não aceitou aquele livramento, e pediu para se comparecer ao tribunal de César, em Roma, ao tribunal de Roma, diretamente com o imperador César. E ali, no meio do caminho, um navio onde Paulo estava, fazendo a escala de Alexandria em direção a Roma, acontece que o navio tem um naufrágio.
Esse naufrágio aí causou grande tribulação na vida do apóstolo Paulo. Mas ali o centurião não dava crédito, né, ao que o apóstolo Paulo falava. Ele dava crédito ao dono do navio, dava crédito ao comandante, porque esse tinha experiência. Estou relatando aqui, narrando o acontecimento, para chegarmos ao que Deus quer falar ao coração da amada igreja que ouve atentamente a voz de Deus. E ali o nosso irmão Paulo, diante daquela tribulação, Paulo disse: olha, é melhor a gente ficar aqui no porto de Creta, porque eu estou vendo, né, que vai acontecer muita perdas aí, de carga, perda do navio, né? Se o tempo está muito nublado, a gente já chegou até aqui, a Creta, vamos segurar aqui no porto, estamos aqui seguros, e vamos segurar para que depois que aliviar aí, que o céu se abrir, né, que o tempo ficar melhor, vocês possam, a gente possa continuar a viagem. Mas o centurião, o soldado responsável por aquelas 276 vidas, entre algumas delas eram prisioneiros, fora, né, a esquadra do navio, ali acontece que o centurião, comando de 100 soldados, não dava ouvido ao que Paulo dizia, mas dava ouvido à experiência do mestre do navio e dava ouvidos também à experiência do dono do navio. E acontece que nós sabemos que no meio do caminho houve um naufrágio, onde o navio vai para a ilha de Malta. Ali o navio é despedaçado. Mas acontece nesse interim, nesses contratempos, aqui o que eu quero repetir, no versículo de número 23 do capítulo 27, quando Paulo diz: olha, esta noite me apareceu um anjo do Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Eu gostaria de frisar essa palavra. O anjo de Deus, né, o anjo de Deus, de quem ele, Paulo, de quem eu sou e a quem sirvo. Essas palavras me parecem palavras estranhas para ladrões que estavam ali presos, para um oficial do Império Romano, intelectual, responsável por uma centúria, o comando de 100 soldados, um destacamento romano. Loucura essa palavra, um anjo. Isso é uma palavra até mesmo familiar à igreja, não a ímpios, não a romanos, não ao povo idólatras, povos bárbaros, né? E ali havia o dono do navio, havia o mestre do navio, havia ladrões, ali havia assassinos, assassínoras. E o apóstolo Paulo levanta a voz e todos desesperados, né? Não é fácil um naufrágio, todos ali estavam desesperados. Quando o apóstolo Paulo ali, então, ele levanta a voz dele e diz: olha, o anjo, né? Um anjo de Deus, né? Da parte do qual eu sou, ele se comparece ali, né? Um anjo de Deus da parte cujo qual eu sou, ele se comparece ali, né? E ele diz, né? É, o anjo de Deus do qual eu sou, é o Deus que eu sirvo e é da parte do Deus que eu sirvo, da parte do Deus que é o meu dono. E ali a gente começa a entender tão somente também quando o anjo vai até Pedro e liberta Pedro. E agora nós trazendo isso para essa realidade atual, depois de, já aqui no século, né, século 21, né, talvez 1.500 anos depois, né, 1.600 anos depois, 1.700 anos depois desse acontecimento, me parece que nesta atualidade as pessoas se esqueceram que Deus tem anjos. O escritor de Hebreus diz que os anjos trabalham a serviço da igreja, que os anjos trabalham, que os ministros transformam seus ministros em labareda de fogo, e seus anjos estão a serviço da igreja. E os anjos também gostariam de pregar o evangelho. E me parece que as pessoas estão focando tantas outras coisas, estão em um evangelho tão mirabolante, tão tecnológico, que se esqueceu que Deus tem armas. Que se esqueceu que o Deus que nós servimos é o Deus do livramento.
Se esqueceu que as nossas orações sobem ao trono de Deus como incenso suave, incenso agradável. Se esqueceu que Deus dá visão aos jovens, dá sonhos, que Deus fala, que Deus revela, que Deus tem armas poderosas, que Deus deu armadura à igreja, que Deus deu à igreja a chave da vitória, que é a oração. Quando Pedro, o apóstolo, estava preso, já com a sentença de morte, a igreja do Senhor estava enclausurada, mas num quarto, orando. Quando Deus, o Senhor Jesus, sobe em ascensão aos céus, depois da ressurreição, onde ele aparece aos discípulos e depois para mais de 500 irmãos, e ali os anjos do Senhor aparecem e dizem: Varões galileus, por que estáis assim atônitos, tristes, olhando para cima? Porque Jesus estava subindo ali em uma nuvem branca. E os anjos dizem: este Jesus que você vê agora subindo, vocês também verão da mesma forma ele voltar, ele descer. Os anjos aparecem, né? Aqueles irmãos, eles eram familiarizados com esse mover, com essa movimentação de anjos, de livramentos divinos, milagres. Olha o que Paulo fala: o anjo de Deus ao qual eu sou me apareceu essa noite. Irmãos, você sabe que você tem anjos ao seu redor? Você sabe que está escrito que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem e os livra? Será que nós vamos agora confiar no poder de um diploma de tecnologia, de um diploma de teologia? Nós estamos agora confiando no poder da intelectualidade, da força do dinheiro, na força das grandes construções das catedrais em estilo, no estilo gótico, no estilo romano, as construções modernas, né? No estilo aí da arquitetura de Oscar Niemeyer, de Burle Marx, né? São as grandes construções, né? Eu estou aqui em uma fazenda e vocês vão ouvir ao fundo aí o som de uma motosserra. Então, as grandes construções, será que a igreja do Senhor está se confiando no poder de um estacionamento com 5.000, 3.000, 2.000 carros, com congressos, com pastores que são donos de jato, donos de avião, que nos faz lembrar aquilo que está escrito em Apocalipse: vinde comprar e colírio santo, para que unja os seus olhos e veja que vocês dizem que são ricos e vocês não sabem que vocês são pobres, miseráveis e estão nus. Porque me parece que a igreja, os irmãos e muitos têm buscado um poder que não é um poder real, que é o poder realmente de uma vida temente a Deus, que vive o amor, que vive na unidade, que vive em obediência à palavra, sendo verdadeiramente um protestante contra o pecado, né? Protestando contra o pecado, protestando contra as coisas protestando contra as coisas que não agradam a Deus, né? E a gente observa, né, tudo isso aí, né? Que nós estamos vivendo toda essa situação, né? Então as pessoas me parece que perderam, né? Que perderam essa condição, né? Perderam essa visão, na verdade perderam, né? Esse conhecimento. Então nós temos anjos que protegem a igreja. E a igreja, ela nunca foi uma igreja rica de poder. Jesus, ele disse que essa graça se manifestou aos pequeninos, a um povo não temas pecando no rebanho, porque aprove ao Pai, né, vos dar o reino dos céus. Será que esse pequeno rebanho, quando ele dizia, né, Pai, graças te dou porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos, será que esse evangelho, quando Paulo diz que não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê, será que nós estamos tendo posse deste evangelho, esse evangelho descalço, não é? Né, como ali estava Boanerges, o apóstolo dos pés sangrentos, eu digo o evangelho descalço, o evangelho maltrapilho, né, que escreveu Brennan Manning, bem colocado no seu livro, né? Será que nós estamos realmente levando adiante esse poder do evangelho, cujo qual Paulo, diante de Félix, diante do rei Agripa, como ele diz, eu combati, combati em Éfeso contra feras,
né? Esse evangelho que vai pelo poder de uma vida de santificação, uma vida de temor, uma vida dedicada de oração, de labuta. Será que é esse evangelho que nós estamos levando? Ou nós estamos levando um evangelho que se locupleta no poderio do dinheiro, no poderio do conhecimento humano? Paulo ele escreve lá em 1 Coríntios que se eu pregasse na sabedoria do homem, vocês não teriam a vossa fé apoiada no poder de Deus, e sim na sabedoria do homem. Paulo ele disse tudo é esterco em relação ao conhecimento que eu tenho agora em Cristo, todo o meu conhecimento humano se transformou em esterco. Aí a gente vai, irmãos, nos envolvendo com técnicas, vamos nos entregando a festividades, vamos nos entregando a um jeitinho brasileiro de fazer as coisas acontecerem, estamos preocupados com a aparência, com uniformes. Estamos esquecendo que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Ali havia uma comunidade, sem poder financeiro, uma comunidade humilhada, uma comunidade cujo qual o mestre, o dono, o fundador, a pedra fundamental dessa comunidade, dessa construção que é a eclésia, a igreja, ele veio ali de Nazaré, nascido em Belém, indo morar, fugindo para o Egito, indo morar em Nazaré, desprovido do poderio, da glória do rei Salomão, do rei Davi. E Paulo vai e vaticina esse evangelho de que Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Só que agora são os que são que estão confundindo os que não são, há uma inversão de valores que aponta essa apostasia dos últimos tempos, mas a vós que sois remanescente, que ouve essa mensagem, vós que faz profissão de servir a Deus e de agradá-lo em tudo, e quer se colocar na posição dos pregoeiros da última hora, deve atentar para isso, que Deus é o Deus do livramento, que Deus tem anjos, que Deus opera milagres, que Deus, que quando Elias estava orando sobre o Monte Carmelo, e ele pede que o seu ajudante ali vá olhar se tem nuvens, e aquele jovem sobe para o cume do monte e volta por 6 vezes, e diz não tem nuvem nenhuma, e Elias persevera em oração. Na 7ª vez, o número da perfeição, que aqui há um mistério espiritual, aqui há um porquê que foi na 7ª vez, ele volta e diz, olha Elias, são 2 anos e meio de chuva, e, entre outras palavras, o que aquele servo de Elias queria dizer era isso, olha, são 7 anos de chuva, ou são 2 anos e meio de chuva, e você está orando para chover, e eu fui lá, e o que é que tem lá? Sabe o que é que tem lá? Uma nuvem do tamanho de uma mão. Ali Elias disse, esse é o Deus que eu sirvo, né? Em outras palavras, basta, não precisa subir mais lá. Ele entendeu, são 2 anos e meio sem chuva. O céu todo limpo, sempre 2 anos e meio também. Mas agora é o sinal de uma nuvem do tamanho de uma mão. Essa é a mão de Deus. Que Deus pode fazer coisas impossíveis, como alimentar com 2 pães e 5 peixes uma multidão. Ele pode fazer coisas impossíveis, pode fazer pão cair do céu. Poderá Deus preparar um banquete no deserto, mas nós estamos trocando a providência de Deus, os milagres de Deus, pelas nossas capacidades cognitivas, pelas nossas capacidades administrativas, pelas nossas capacidades intelectuais, pelas nossas virtudes naturais. Paulo ali, ele não dependia, ele tinha se esquivado, ele tinha se emiscuído, ele tinha negado toda a sua capacidade intelectual. Ele chega a dizer aos irmãos em Gálatas, o evangelho que eu prego não me foi dado por homens, por convenção, não me foi também credenciado por homens, mas o evangelho que eu prego foi me dado por revelação, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele chega a dizer também que se ele quisesse agradar aos homens, ele não seria servo de Cristo. Mas agora nós estamos, ele disse, eu não fui procurar nem Tiago, nem Pedro, que estavam no evangelho antes de mim, para me dar a destra da extrema unção, me dando permissão para pregar o evangelho. Mas depois de 15 anos depois, ou 10 anos depois, ele foi ao encontro de Pedro, para conhecê-lo. Amados, nós estamos vivendo
observando que parece que a denominação evangélica não é a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, ela entende que Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja placa tal, placa tal, placa tal, placa tal, não. A igreja do Senhor não, o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E não, a igreja do Senhor não é placa ali, placa lá, né? Como tem Coca-Cola, Fanta, Taí, refrigerante tal, Pepsi, uma competitividade. A igreja é os lavados, os redimidos. E ali naquele momento, Paulo, com toda ousadia, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo disse: o anjo do Senhor, cujo qual é o meu Deus, o anjo do Senhor, cujo qual me apareceu, né, esta madrugada, né, porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo. A pergunta nesta tarde é: o anjo de Deus, de quem eu sou, você é de quem? O anjo de Deus, de quem eu sou, e você é de quem? O anjo de Deus, a quem eu sirvo, a quem você serve? Jonas, fugindo de Deus, estava lá dormindo, e os navegantes naquele barco ali, ele chega e pergunta: quem és tu, homem? Nós lançamos sorte, caiu em tu aqui, o que é que tu fez para vir sobre nós essa tempestade? Jonas não negou, digo: eu sou hebreu, o meu Deus é o Deus que fez o céu e a terra, e eu sou hebreu, essa é a minha linhagem. Será que você pode abrir a boca e dizer qual é a sua linhagem? Será que você pode abrir a boca e dizer de onde tu és? Quem é o teu Deus? Né? Essa é a pergunta no meio de uma geração, quando o profeta diz que Deus não fará nada sem que antes avise os seus servos, os profetas. Será que nós estamos tendo essa consciência de que Deus, Ele tem anjos, e esses anjos estão trabalhando a serviço da igreja. Esses anjos estão trabalhando a serviço do seu povo. Esses anjos, cujo qual o nosso irmão Pedro disse que o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, né? Buscando a quem possa tragar. Esses anjos, né? Os demônios que estão tragando, o diabo anda ao nosso derredor. Ele não anda ao nosso redor porque ele não anda ao nosso redor. Por quê? Ele não anda ao nosso redor porque os anjos andam ao nosso redor. Se os anjos não estivessem ao nosso redor, o diabo conseguiria chegar perto de nós. Mas nós temos anjos, anjos que tomam conta. Alguém perguntou ali: Pedro está aí na porta, deve ser o anjo da guarda dele. Você tem anjo que te guarda, irmão? Você tem anjos que tomam conta de você? Porém, as Escrituras diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. Olha só o que é que Jonas, quando a multidão perguntou a ele no navio, então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Aí a pergunta é: que ocupação é a tua? Profeta? Jonas, qual é a sua ocupação, Jonas? A pergunta é: de onde vens? A pergunta é: qual é a tua terra, Jonas? E de que povo és tu, Jonas? Eu pergunto para você: qual é a tua ocupação? Falar da vida do outro? Buscar os teus próprios negócios? A tua ocupação é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Primeiro, de onde você está vindo? Da casa do Senhor, da oração? E aí pergunta mais: qual é a tua terra? Nós somos apatricidas. O apóstolo Paulo ele diz: a nossa terra está nos céus, onde aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O escritor de Hebreus ele diz:
não temos aqui morada permanente, mas buscamos a vindoura. O profeta Miqueias diz: levanta e anda, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção, da maldição que come a terra. E aí, por último, pergunta a Jonas, qual é o teu povo? Jonas não esconde. Jonas diz: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Você tem que ter, irmãos, as suas insígnias. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Cantamos, louvamos, colocamos nossos corações nas letras que louvamos, e muitas vezes estamos aí vivendo desesperados. Tu tem Deus, filho? Tu dá graças a Deus por tudo? Tu crê no poder do livramento? Um boleto bancário, uma conta de luz, uma falta de bujão, de gás, uma falta de água. Tu parece que vive sem proteção. A tua proteção é o quê? É uma oração de Xangô? A tua proteção é o quê? É uma ferradura de cavalo atrás da porta? É uma cruz feita com aquela folha, espada de São Jorge? A tua proteção é um copo de água que você descarrega toda de manhã cedo? É um pó de enxofre? É um pó de pemba? É um galho de arruda na orelha? Me parece que tem aí os umbandistas e pessoas de religiões africanas, religiões do baixo espiritismo, que têm mais fé do que certas pessoas. Quem está com você é o Todo-Poderoso. Ou não está? É aquele que abriu o Mar Vermelho, que lançou 10 pragas sobre o Egito, que disse a Moisés: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas você vive parecendo um fracote, né? Um miserável, vive parecendo que não tem dono. Paulo não estava desesperado, irmãos. Paulo Paulo tem dono. Apóstolo tem dono, servo tem dono. Servo ora para quem? Para Cosme? Para Damião? Você está entendendo, irmão, que tem pessoas que estão fazendo aí, levando taça de champanhe para entidades, rosas para entidades, tem fé e crê nessas entidades, e você aí, irmãos, orando ao Deus dos céus, orando ao Deus vivo, orando ao Deus Todo-Poderoso com medo de expulsar demônio, batendo boca com o vizinho, toma vergonha. Que é isso? Brigando com o marido, brigando com a esposa, espancando o filho. O mundo caindo aos pedaços, esperando ouvir a palavra de Deus da tua boca. Paulo não se desesperou, igreja. Pedro não se desesperou. Pedro estava descansando, dormindo, esperando a morte. Sabe por quê? Eu tenho dono. Tu tem dono? Tu serve a Deus? Mas é o pecado? Tá pensando que servir a Deus é ir para festinha de congresso, né? Festinha, servir a Deus é estar trocando todo semestre, a cada 6 meses, o uniforme do grupo de senhoras, né? É isso aí que é servir a Deus, né? Essas festinhas aí, né? Essas pecinhas teatral, essa gincana bíblica. Para! Vai botar a boca no pó, vai ler a palavra, vai viver o evangelho para receber poder. Os discípulos estavam tudo acuadinho, tudo com medo. Ele chegou lá, Paulo chegou e disse: cadê o povo? Cadê o povo trovão? Cadê o povo de Deus? Agora não é esse pentecoste esquizofrênico aí não, de aparência. Esse pentecoste de aparência, de competitividade. Não é isso que eu estou dizendo, não. E aí os discípulos, aquela comunidade toda enclausurada, toda encaixotada de 4 paredes, tudo ali em 4 paredes, com medo. E aí o apóstolo Paulo chega naquela comunidade e diz: o que é que está acontecendo aqui? Vocês já receberam o Espírito Santo? Nunca nem ouvimos falar. E aí o apóstolo Paulo ora e todos são cheios do Espírito. E aí o apóstolo Paulo faz uma oração e diz assim para aquela comunidade, para os irmãos ali: ó Deus, dai a eles poder e autoridade para que preguem o evangelho com intrepidez.
Esse evangelhozinho aí de cócega, tá com medo do ímpio, né? Tá com medo tá com medo de dizer as verdades cristocêntricas, né? Tá com medo da cabeça aí pra bandeja, né? Tá vivendo esse evangelhozinho aí, né? De lisonja, tá esperando receber uma oferta aí, né? Tá esperando receber aí alguma bênção, né? Fala a verdade, irmão. Entrega a palavra com humildade. Gálatas capítulo 6, verso 1. Quem exorta, exorte com mansidão, tendo cuidado para não cometer os mesmos atos cujo qual exorta e chama atenção. Porém, nós não estamos entendendo que a igreja está protegida, a igreja. E não é com essa junta jurídica de advogados das convenções. Eles têm juntas advocatícias. Nós temos advogados aqui. Nós atingimos as arraias do dinheiro e temos aqui 30 advogados na nossa convenção. É o que teve aí? Teve o que aí? Não, pastor presidente, é que aqui teve um problema aqui, estão querendo levar a igreja para o fórum. Pode deixar aí que essa semana está chegando aí 10 pastores aí, viu? 10 advogados aí que são pastores, 10 advogados da nossa junta aqui, advocatícia, nós estamos protegidos aqui com o estatuto, com a legislação da convenção, e não vai dar em nada. A igreja tinha isso? A igreja tinha anjos. Aleluia. A igreja tinha o livramento de Deus. O apóstolo, o nosso irmão Davi disse: a Deus pertence o livramento da morte. Você quer confiar em quem? Escolha hoje a quem sirvais, a quem você quer, ao Deus do livramento, ao Deus que te escolheu, ao Deus que te chamou, ao Deus que te tirou do fundo do poço, e que se não for a hora de você morrer, Pedrinho, o anjo vai aí tocar do seu lado e dizer: se cinge aí, rapaz, que ainda tem uma caminhada. O anjo do Senhor vai levar comida para você que está fugindo de Jezabel. Está com medo por quê? Come esse pão e anda 40 dias. Tem obra, ainda não é a hora. Na hora certa eu vou te levar em carros de fogo e o seu cavaleiro. Então a palavra que eu quero deixar hoje para os amados irmãos é essa. Você confia em Deus? Você confia no Deus que tem anjos a serviço da igreja? Por que não temos recebido livramento? Porque temos metido a mão e temos entrado onde não é para entrar, e não é para fazer, e não é para ir. Aleluia. Estamos entrando e tentando fazer algo para ter algum jeitinho. Faça o que Deus lhe mandou. Vá para onde Deus lhe mandou. Pare de invencionice. Pare de querer dar uma focinha para Deus. Se você é coração, não queira ser rins. Se coloque no lugar como membro do corpo de Cristo, onde Deus quer te colocar. Deus te colocou como estômago, você quer ser pé. Deus te colocou como dedo, tu quer ser mão. Deus te colocou como olho, tu quer ser boca. Você é um membro do corpo de Cristo. E tem que ter ordem e decência. E ele é o comandante estrategista, Jeová dos exércitos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está escrito: quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. O Deus de Jacó é o teu refúgio? Você, minha irmãzinha, que está sofrendo ameaças, que está sendo ameaçada, e essas ameaças não foi porque você se meteu em coisas alheias. Você que está devendo porque você não vigiou e estourou a sua linha de crédito nos cartões, e agora o inimigo está aí pressionando e oprimindo, porque você está tentando manter e mostrar uma vida que está além da sua condição. E aí depois vem as angústias, as decepções, porque muitas vezes tenta agradar ao homem, porque muitas vezes não está entendendo o elo, não está entendendo qual é a posição da igreja, não está intercedendo, não frequenta mais os círculos de oração, não se envolve mais com a obra de Deus. Deus é apenas um subterfúgio que está em segundo lugar. Mas se Deus estiver no centro, ele tem anjos. Você pode glorificar a Deus nesta tarde? Eu estou dizendo que Deus tem anjos. E também tem anjos de guerra, arcanjos. Tem querubins? Tem. Tem livramento de Deus? Tem. Tem capacitação de Deus? Tem. Tem armadura de Deus? Tem. Tem capacete da salvação? Tem.
Tem o escudo da fé, cujo qual pode apagar os dardos inflamados do diabo? Tem, receba. Se tem, entre agora e receba. Entre na posição e seja capacitado. Deus, ele há de enviar o suprimento. Agora é preciso se calar e esperar o tempo de Deus agir na sua vida. Deus tem anjos. Que Deus em Cristo nos abençoe e que possa lhe abençoar com esta palavra e que você possa entrar de novo no percurso desse Deus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Saulo, Saulo, a quem persegue? Senhor, eu estou indo... Senhor, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu estou perseguindo Pedro, eu estou perseguindo Tiago, eu estou perseguindo Mariazinha do morro lá do morro lá do Morro da Rocinha, lá de Belfor Roxo, Dona Marinha, lavadeira de roupa, eu estou indo lá pegar no cabelo dela, eu arrastei mesmo, eu estou indo lá. Não, é a mim que tu me persegue. Porque quem está na palavra se torna um Jesus, é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo que vai tomar as dores. Quem mexe em vós, mexe com a menina dos meus olhos. Agora tem que ver quem é esse povo que está na palavra, que está na vida com Deus, para que Deus possa agir. Não fale nada, Deus falará por ti. Mas você quer ir adiante, você quer petulância, você muitas vezes o orgulho quer falar. Você tem dono, meu filho. O Deus cujo qual eu sou, o meu dono, viu? Eu não estou aqui como um cachorro sem dono nesse navio, não. Eu estou aqui presa porque eu estou pregando a verdade. Mas o meu Deus, ele enviou um anjo aqui e já me disse tudo. Agora, se pular alguém do barco, morre. Você quer pular do barco? Alguém ali não está querendo. Que nada, rapaz. Aqui tem um comandante do navio e tal. Aqui tem um dono do navio, o povo acostumado, né? Quer se confiar na experiência humana ou na revelação de Deus para a tua vida? Quer confiar no esboço teológico do pregador ou quer confiar no Deus que dá sabedoria, que usa os que não são para confundir os que são? Precisa de fogo, não é de intelectualidade. Precisa de temor, precisa de boca no pó, precisa de evangelização, precisa de envolvimento com o que é santo. E não está com esse evangelho mesclado. Receba. Que Deus abençoe as nossas vidas. Pastora Alexandra, muito obrigado pela oportunidade e que Deus em Cristo continue lhe dando a divina graça para continuar levando adiante a palavra de Deus.